Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos conhecer um outro nutriente importantíssimo, se não mais, né? Quando a gente se estuda história, né? E a gente conhece a importância, né? Deste nutriente para o organismo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história, né? O que representa esse nutriente, o conceito, as funções que ele realiza no nosso organismo, tá bom? Então, primeiro a gente vai aqui, né? Proteína, né? Conhecer um pouquinho da história. Entre os objetos de estudo dos cientistas no início do século XIX estava a bulbem, que era como foi chamado, né? Aí aquela clara de ovo, que era albus, que queria dizer branco, né? Começaram a estudar aí a bulbem. E eles começaram a observar a clara de ovos e viram que tinha algumas características. Quais eram elas? Que na clara de ovos, né, tinha átomos de carbono, né, que você representa aí carbono, H, hidrogênio, N, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Tinha a estranha propriedade de coagular ao ser submetido a aquecimento. Vocês já observaram? Eu não sei se as mães de vocês já fizeram isso, a minha já. Hoje a gente não faz mais porque a gente tem um conhecimento, né? Mas minha mãe já fez isso, eu vi muito a minha avó fazer isso, que era matar uma galinha, né? Cortava ali o pescoço e deixava ali, né? Aí pegava, aparava numa vasilhinha e jogava na panela. Quando jogava na panela com aquela água quente, o que acontecia? Endurecia. Ou seja, coagulava. Coagular é isso. Ele vai ali, ó, se tornar sólido, tá bom? E é isso que acontecia. Eles começaram a observar. Quando a gente coloca ali, ó, os ovos para fritar, o que que acontece? Não é? Quando ele vai endurecer, ele vai coagular. Imagina só, se a gente colocasse no fogo, ele aquecesse e continuasse aquela consistência ali líquida, né? Mas não, ele vai coagular e vai formar aquela camadinha, né? A clara, aquela camadinha branquinha ali, vai endurecer e a gema também, tá bom? Verificaram que outras substâncias presentes no leite e no sangue também coagulavam quando aquecidas. Olha só, meus amores. O leite, né? O leite, ele também coagula, tá? Quando eles são aquecidos. O leite, ele coagula, né? Ele vai endurecer. Ah, vocês já viram que algumas pessoas fazem coalhada, não é? Ali o leite, ele coagula e se torna uma coalhada, né? As pessoas fazem queijos, também quando colocam um ácido, que a gente vai ver aí mais à frente, né? Quando a gente coloca um ácido, vai fazer o quê? Vai ali, ó, vai imediatamente ali, eu não digo nem imediatamente, vai colocar ele, vai coagular, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, não hoje, porque eu não estou com os ingredientes aqui, tá? Mas eu vou tentar na próxima aula trazer, e vocês podem até me cobrar, que é fazer a experiência utilizando limão e leite condensado. Vocês já tentaram? Quando a gente pega o leite condensado e a gente ali coloca o limão, espreme o limão e mexe, o que é que acontece? Vai virar uma torta, né? Muita gente pergunta assim, como faz uma torta de limão? Só isso. Você vai precisar de leite condensado e limão. E você vai ali mexer, pronto, ele vai endurecer e virar uma tortinha ali, tá bom, meus amores? Bem fácil, bem prático. O que acontece? Vai ter uma reação, tá? E aí vai coagular. Depois dessas descobertas aí, né? Então, eles decidiram chamar esses componentes de substâncias albuminoides, que eram semelhantes ao albume. Ou seja, né, que o leite, que o sangue, eles eram semelhantes, eram parecidos com os ovos. Ou seja, tinham características bem parecidas, né? A questão de coagular, quando aquecidas, a questão de ter os mesmos componentes, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, tá? E eles continuaram estudando, né? Porque cientista não para, então a ciência está sempre indo a fundo.
E eles acabaram por concluir que essas substâncias estão presentes em todos os seres vivos. Todos nós somos compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Todos os seres vivos têm essa composição, tá bom? Em 1838, Gerhard Mulder chama essas substâncias de proteína, que do grego significava proteios, ou seja, primeiro, primitivo. Meus amores, por que foi chamada assim de proteios, primitiva? Eu tava gravando uma aula, seu infeliz! Eu tava gravando uma aula e tu me liga e tá fazendo um vídeo, eu vou ter que gravar tudo de novo! Eu vou chorar! Ah, perdeu a minha aula! Tava tudo a minha aula! Diga logo. Tá bom, vou descer lá e vou avisar ela, tá bom? Tá, vou descer. Ei, você vai dar aula no meu lugar agora, viu? Tchau! Mãe, o Júnior disse que vai ter o negócio, viu? Vai ter o negócio. Eu tava meu filho ligou bem na minha aula! Eu tá terminando minha aula, me liga, vou ter que fazer tudo de novo! Eu vou infeliz! Eu quero aula, não sabia! É, que completar? Oi, ele é muito. Tá tão empolgado, gente. Eu falar com o Tchan. O que eu falei fica salvo, mas eu não completei. Eu tenho que começar de novo. Não dá pra completar? Eu não tenho nenhum lápis, eu não sei emendar vídeos, não. Eu não sei emendar vídeos, não. Eles tinham postado que ia ser no centro. Vou comer a manga lá em cima. Que é isso? Que é isso? Que é isso, mamãe? O que tá acontecendo? Eu vou dar o pai a resenha. Pai! Sábado, a Manuela foi pra lá, a amiga da Joyce da igreja. E levou a filhinha dela, né? Ela é mais velha que a Gabi. Aí, brincando com a Gabi, a menina chegou toda timidazinha. E ela falava pra mim, deixa eu chamar a menina pra brincar. E falava pra menina, a menina, ela não fala não. Aí depois ela pegou o salgadinho e foi comer. E a menina acabou de comer. Ela é muito mais forte. Essa migalha
Debaixo do filho. Aí a Joyce falando muito, minha filha é assim, porque não tem educação, que a culpa é minha, que não educa. Eu digo, Joyce, que é uma criança diferente da outra. Não, que a Manuela é assim. Eu digo, Joyce, olha pra filha da Manuela pra mim. A Manuela ficou toda peixe, porque a Gabriela pediu pra fazer xixi, porque a Gabriela sabe que ela sabe o que é fazer xixi. Nunca tirou a fralda da menina. A menina deixou de mamar. Tem 8 meses que a menina parou de mamar. A minha mamou até os 8 meses. Ela tem 8 meses que parou de dar mama. A menina mamou até quase 3 anos. A menina dela é mais comportadinha. Mas não é sabidinha como a Gabi. Perguntar as coisas, não é assim. Sabe? A Gabi é mais. A Gabi só pode deixar o enjoo. Cuidado de novo. Eu vou desligar minha internet, que é pra ninguém me atormentar de novo. Cormizango. Tô gravando minha aula, tudo quase terminando. O Júnior me liga. Interrompe meu vídeo. Júnior? Eu vou desligar meu Wi-Fi. Por isso que eu desligo logo quando tô gravando minhas aulas. Então, meus amores, vamos dar continuidade, né? Eles são tão importantíssimos as proteínas, não é? Que é considerado, né, o principal nutriente, né? E é o primeiro, né? Por isso que é chamado aí primeiro. Eu vou contar o porquê para vocês, tá? Segundo a ciência, a primeira vida a surgir era uma proteína. Essa proteína ela foi chamada de coacervato, ou coacervato, tá? Que foi ali uma junção, uma aglomeração de partículas que foram se juntando, tá? Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra, o universo, era completamente diferente do que é hoje. Então, as condições, tá? Do ambiente, do clima, tá bom? Os fatores que eram essenciais à vida, esses não tinham. Enfim. Então, assim, tinha chuva ácida constantemente. Os oceanos, eles eram em altos graus, então a água estava assim, em constante ebulição, tá bom? Eram tóxicos, um ambiente totalmente tóxico, nenhuma vida resistiria ali. Então, o que acredita? Que partículas foram se juntando com água, partículas que eram inorgânicas, elas foram se juntando, tá, com a água, conforme ali vinham chuva que batia nas pedras e lançavam aquelas partículas dentro dos oceanos, e eles falaram que era até uma sopa primitiva, então aquela sopa ali, aquelas substâncias elas foram se aglomerando, e aí formou aí a primeira proteína que foi chamada de coacervato. Com o tempo, essa proteína aí, ela foi se desenvolvendo, até a gente ter as células aí complexas como nós temos hoje, né? A eucarionte, onde a gente tem um núcleo, onde a gente tem aí o núcleo, a gente tem todos os compartimentos, as organelas, né? Enfim. Então, assim, a primeira vida que surgiu, ela era totalmente simples, tá bom? E foi chamada aí de coacervato. Primeira proteína aí, meus amores, tá? Por isso que a proteína significa aí, né? Primeiro, primitivo, justamente por isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a importância das proteínas? São fundamentais para qualquer ser vivo. E até mesmo os vírus que são considerados aí seres não vivos. Toda manifestação genética é dada por meio de proteínas. Meus amores, tudo aquilo que acontece, todo aquele processo de DNA, RNA, a finalidade daquilo tudo é formar proteína no final, tá? Então, assim, quando a gente vê lá no DNA, que o DNA é duplicado, né? E aí o RNA traduz, que a gente vê lá o mensageiro,
o RNA transportador, enfim, RNA ribossômico, toda aquela função ali, né, trazer informação genética e formar proteína, tá bom? A função final de tudo isso, resumindo todo aquele processo de DNA e RNA, é formar proteína. Porque toda manifestação genética é dada por meio das proteínas. Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, que são as chamadas aí enzimas, que tem o papel aí de acelerar o processo, né? Ajudar na quebra ou na produção, tá? Às vezes ajuda aí a transformar substâncias complexas em mais simples ou simples mais complexas. Enfim, vai acelerar o processo aí. Sem proteínas, não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria. Nenhum outro ser vivo existiria sem as proteínas. Por isso que eu falei aí que as proteínas, né, são os nutrientes mais importantes, né? Eu sou até radical, né? Eu poderia dizer assim, um dos mais importantes, mas eu coloco, é um dos mais importantes, tá bom? Coacervados, primeiros compostos proteicos, foi a história que eu contei para vocês da primeira célula que existiu, que foi chamada de coacervato. Pronto. Questão da formação, como são formados, né? Como se organizam, o que são realmente aí as proteínas. Bom, antes da gente ir aí para proteína, tá? A gente vai vamos brincar agora, tá? Então, vamos imaginar que a proteína, tá? A proteína é como se fosse um colar de pérolas, tá bom? Um colar de pérolas. Ou então um muro, mas não um muro aí sem rebocar, um muro ali que só tem os tijolos ali com o cimento. Vamos comparar aí. Essa é uma proteína. Pronto. Se aquele muro todo são proteínas, o que são os blocos, tá? Se a proteína é um colar de pérolas, o que são as pérolas? As proteínas, elas são formadas de aminoácidos. Aminoácidos, tá? O que vêm ser aminoácidos? Os aminoácidos, eles são os monômeros. Os monômeros, ou seja, são as unidades pequenas que formam uma proteína, tá bom? São necessários aí 20 aminoácidos para formar uma única proteína. Então, vamos aí, melanina, metionina, glicerina, enfim. Todas as quantidades que a gente tem aí de proteína, são necessários 20 aminoácidos, tá bom? A gente tem aí milhares de aminoácidos, mas somente 20 formam proteína, tá bom? Então, a gente vai se ater aqui agora ao conceito de monômero. Monômero a gente já viu lá em carboidratos, lembra? Os monômeros, lembra? Que os monômeros que formavam, a gente viu lá sobre os carboidratos, né, os glicídios, os monossacarídeos, né, que eram os monômeros, aí os disacarídeos, que era formado por 2 monômeros, e os polissacarídeos, que era formado por vários monômeros, tá bom? As proteínas também são formadas por monômeros, só que os monômeros vêm ser os aminoácidos, tá bom? O que acontece? Quando eu tenho monômeros, quer dizer unidades pequenas, uma unidade. Quando eu faço a união, né, a união de vários monômeros, eu vou chamar de poli. Né? Quando a gente ouve politeísta, creio em vários desses. Poligamia, alguém que tem várias esposas. Né? Bigamia quando é 2, mas quando é poligamia, né? Um casamento aí com vários homens ou com várias mulheres, tá bom? Então, poli quer dizer muitos. Então, o que acontece? Uma união de monômeros, eu vou formar um polímero, tá bom? Então, ali, meu muro ali, todo ali é um polímero, minha proteínazinha, né? Então, a proteína, ela é um polímero. Quando eu dizer assim, polímero, quer dizer... A proteína é um polímero, quer dizer que ela é formada a partir de várias
de várias unidades pequenas, de vários monômeros, tá bom? E esses polímeros aí, né? O polímero, que é a proteína, é formado pelos monômeros que vêm ser os aminoácidos, tá bom? Um aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, presta atenção, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Os aminoácidos são divididos em 4 partes. O grupo amina, que eu vou explicar para vocês aqui embaixo. O grupo ácido carboxílico, C-OH, hidrogênio e o carbono alfa. Todos os diferentes grupos se ligam a ele e um substituinte característico de cada aminoácido que vem ser o radical. Ó, meus amores, essa aqui é uma forma de um aminoácido, tá bom? Aminoácido é isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Onde eu tô tocando aqui. Esse aqui é o carbono central. Eu vou chamar ele de carbono alfa. Ele é o bambambam, tá bom? Esse aqui é o bambambam. Meus amores, vocês precisam levar isso para a vida. Todo carbono, ele vai fazer 4 ligações, tá? Um carbono, 4 ligações. Então, vocês veem aqui, ó, hidrogênio, nitrogênio. Aqui tem um R, que é o radical, e outro carbono, tá bom? Esse outro carbono, tá vendo que ele faz 4 ligações, ó, aqui, ó. Uma ligação com outro carbono, uma ligação com oxigênio e 2 ligações com oxigênio. Enfim, todo carbono forma aí 4 ligações, tá bom? E esse aí central é o meu carbono alfa, então o meu bambambam. Então, o que acontece com esse meu bambambam? Ele vai se ligar a 4, tá bom? A 4 aí substâncias, tá? Ele vai se ligar a uma amina, como a gente viu lá, tá bom? Um grupo amina. O que é amina? É um nitrogênio que se liga aí, ó, a 2, perdão, a 2 hidrogênio, tá bom? NH2, tá? NH, tem o 2, né? NH2. Pronto, então eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? Essa letrinha aqui, ó, lilás, ligada a esses 2 aqui, ó, hidrogênio, tá bom, meus amores? Pronto. Deixa eu ver se tem como usar um marcador aqui. Ah, não tô conseguindo, não. Pra gente... Eu ainda estou me apropriando esses meios, eu não sei onde tá aqui pra tá marcando pra vocês, né? Pra tá sinalizando. Mas eu vou aprendendo e nas próximas aulas a gente vai utilizando. Enfim, essa bolinha aqui com o N, que é o nitrogênio, ligado a 2 hidrogênio aqui, é a amina, tá? Amina NH2. Pronto. Esse outro carbono, ele vai ter que fazer uma ligação com outro hidrogênio, tá bom? Tem aqui, ok? Tem ligação aqui com um ácido carboxílico, né? A gente viu isso lá nos lipídios, a gente viu sobre o grupo carboxílico, né? Que é o C-OH. Então, C duplo, que eu falo duplo, que é dupla ligação. Então, C-OH, tá bom? C-OH. Pronto. Então, quando eu vejo aqui, eu vejo que tem um ácido carboxílico. Toda vez que eu vejo isso aqui, é ácida. Essa parte aqui é ácida, tá bom? Tem um ácido que faz ele ácido. E a quarta ligação que esse carbono faz aqui é com um radical. Por isso que tem a letra R aí. Poderia ser aqui um outro nitrogênio, poderia ser aqui, ó, um enxofre, poderia ser um outro carbono, um outro oxigênio, enfim, né? Aí a gente vai colocar aqui um radical, tá? Como aqui a gente só tem uma unidade aqui, a gente poderia chamar ele de radical, só radical. Se tivesse 2, a gente colocaria aqui R1, radical 1, e na outra a gente colocaria R2. Pronto. Então, essa é a estrutura básica, né, de um aminoácido.
Então, um carbono central, ele vai se ligar a um grupo amina, a um grupo carboxila, a um hidrogênio e a um radical, tá bom? Essa parte aqui, ela é ácida, como eu falei, porque ela tem aqui, ó, C duplo O, OH, é ácida. E essa outra parte aqui é base, tá bom, meus amores? Então, um vai grudando na pontinha do outro, no rabinho do outro, tá bom? Então, eu tenho um lado que é base e um lado que é ácido, tá bom? Aí, esse meu rabinho aqui, aí vem o outro lado já come o rabinho. Perdão, perdão, meu Deus. Então, aqui vai segurar no rabinho, na ponta, na cauda, vamos utilizar assim. Então, assim, ó. Então, a parte base gruda na cauda. Então, a base gruda no ácido, a base gruda no ácido, tá bom? Então, a ponta gruda com a cauda, tá bom? Vocês deram para entender? Senão, a gente volta, tá? É só dizer, professora, eu não entendi. Aí, na próxima aula, eu explico novamente, tá bom? Meus amores, como eu falei para vocês, somente 20 tipos de aminoácidos vão formar proteína. Só 20 tipos. Então, assim, a gente tem milhares de aminoácidos. E somente 20 formam proteínas. Ah, professora, mas tem tantos tipos de proteína aí. Como explicar essa quantidade aí de proteínas que a gente tem? Somente 20 tipos vão formar? Sim. E como é que 20 tipos de aminoácidos vão formar tantas proteínas aí tão diversificadas? Que a gente vai entender, tá bom? Então, esses aqui são os 20 tipos de aminoácidos que a gente vai conhecer agora, tá bom, meus amores? Glicina, alanina, glicina que a gente vai chamar aqui de gli, tá vendo? Alanina, que a gente vai chamar de ala, leucina, leu, isoleucina, alguns utilizam essas siglas aí para ajudar a assimilar melhor, para lembrar, tá bom? Então, aí, valina, isoleucina, prolina, fenilanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, tá? Aparato ácido aspartico, glutamo, ácido glutâmico, arginina, lisina, histidina, triptofano e metionina, né? Na verdade, é aí a turminha, né? O grupinho das inas, né? A gente viu lá nos carboidratos que era os grupos das oses, não era? Glicose, maltose, frutose, galactose, aldose, maldose, enfim, né? Era o grupo ali das oses. E as proteínas aí vem ser o grupo aí das inas, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, continuando aqui. Das proteínas, né? A gente tem proteínas, né, onde nós temos aí aminoácidos que são tidos como essenciais e não essenciais, tá? As que são essenciais, a gente vai precisar consumir. E as que são não essenciais, ou seja, natural, o nosso próprio corpo, a gente tem, o nosso próprio corpo produz. E tem uma chamada ainda de semi-essenciais, que a gente vai ver aqui agora. Semi-essenciais são aquelas que o nosso corpo produz durante ali, né, vamos dizer assim, durante o estado embrionário, durante a fase infantil, mas depois ele para de produzir e a gente vai ter que consumir, né, a gente vai ter ali que repor na alimentação, por meio da alimentação, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Quanto à produção de aminoácidos no organismo, são classificados em não essenciais ou naturais. São os aminoácidos produzidos pelo organismo. Então, os aminoácidos produzidos pelo organismo são os naturais. Os essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo. Eles são obtidos unicamente pela dieta, por meio da alimentação. Precisamos de todos os aminoácidos para os processos de produção de proteína. Então, meus amores, aqui. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo ele não produz, que a gente precisa buscar na alimentação. Esse destacado em lilás. Então, vamos lá. Roxinho aqui. Vamos lá ver.
que é a leucina, valina, isoleucina, fenilanina, treonina, arginina, lisina, triptofano e metionina. E a gente tem um outro aqui, que são chamados aí aminoácidos não essenciais ou naturais, que são glicina, alanina, prolina, serina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, asparato ácido aspartico, glutamato ácido glutâmico e histidina, tá bom? Pronto. Eu falei para vocês, né, já sobre a formação ali, sobre a forma que a proteína tem, né? Que o carbono central ali se liga a 4 grupos ali, né? Que é uma parte amina, que é a base, a uma parte que é ácida, que é o ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical. Pronto, esse é um aminoácido. Mas os aminoácidos, eles vão se unindo um ao outro. Então, se para formar vitamina, eu preciso de quê? Eu preciso de 20. Eles vão ficar soltos, esses aminoácidos? Não. Você usa em seu pescoço um colar de pérolas solto, com as pérolas soltas? Não. Essas pérolas, elas precisam estar ali unidas uma à outra, não é assim? Um muro, ele fica solto se a gente colocar só ali, só os blocos? Não, que eles caem, né? Alguém encostar ali, vai um casalzinho a namorar ali, encosta no muro, o muro cai. Enfim, meus amores, não dá, não tem como. Então, assim, precisa do cimento para grudar. Enfim, precisa estar ligado em alguma coisa, não é? Então, ali, ó, um colar de pérola, ou por meio de uma linha, ou por meio de metais, enfim, argolinhas de metais, por alguma coisa ele precisa se ligar um ao outro. Não é verdade? Pronto. Essas ligações vão ser chamadas aí de ligações peptídicas. Ligações peptídicas, tá bom? Essa ligação peptídica são ligações feitas entre aminoácidos para formar peptídeos, de 2 a 5. E polipeptídeo aí a gente vai ter mais de 5. E proteínas, tá bom, meus amores? Vou crescer aqui para vocês entenderem como a gente vai aqui, ó, unir. Pronto, já vi que aqui eu tenho a minha parte que é base, aqui, ó, a minha amina, NH2, e tem a minha parte aqui que ela é ácida, C-OH. Vai se unir aqui. Lembra que eu falei aqui que o rabo se liga à cabeça? Vamos colocar assim, o rabo se liga à cabeça. Então, a cabeça se liga no rabo, tá bom? É como se aqui, ó, vamos dizer assim, como se a cabeça engolisse o rabo. E assim vai se unindo, tá bom, meus amores? Então, eles vão se unir aqui, ó. Então, ácido com base, ácido com base, ácido com base. Vai unir, tá bom? Toda vez que eu uno alguma coisa, isso a gente já viu lá em vídeo, né? Que a gente libera água. Então, toda vez que eu uno alguma coisa, né? Vai sofrer um processo que a gente chama de síntese por desidratação. Isso vocês vão estudar lá no ensino médio, tá bom? Que é síntese por desidratação mais a fundo, tá? Então, assim, toda vez que eu uno alguma coisa, eu vou liberar água. Então, aqui, ó, eu vou liberar aqui, ó. Vocês estão vendo essa manchinha vermelha aqui, né, em volta? Então, sim, com certeza estão vendo. Eu queria ver se eu conseguia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou estar alterando. Pronto, meus amores. Essa manchinha vermelha aqui, né, ele tá liberando aí um oxigênio, que é essa bolinha vermelhinha aí. Mais esse hidrogênio que está ligado aqui. E com esse de baixo. Ou seja, aqui, ó. H. Quantos H? 2, né? H2O. Ou seja, liberou o quê? O que é H2O? Água. Liberou água. Se eu liberei isso aqui, ó, o meu H2O, o que me sobrou aqui, ó, eu só vou retirar essa parte. Retirei, eu vou ter que unir, tá, meus amores? Eu vou ter que unir. Pronto. O que é que vai acontecer aqui, ó? Se esse meu nitrogênio aqui, que era na ponta, ele perdeu o hidrogênio, ele vai precisar se ligar aqui, ó.
Então, ele vai se ligar aqui no lugar do carbono e vai ficar aqui dessa forma aqui, tá vendo? Pronto. Então, aqui unir. E dessa forma aqui eu vou unindo vários outros. Então, aqui que eu tenho uma ligação peptídica, tá bom? Aí aqui eu tinha uma amina, né? Eu formei aqui, na verdade, uma amida. Que vocês vão estudar também lá no ensino médio, que é uma amida. Tá bom? No terceiro ano. Aqui foi a água que eu liberei, tá? Então, vamos lá. A gente vai agora entender um pouco sobre as estruturas. Sobre a estrutura aí dessa proteína. Qual a estrutura dela, né? A gente já viu a composição, do que é composta, enfim. Mas agora a gente vai ver aqui um pouco sobre a estrutura, tá? Então, essa aí é uma estrutura primária, tá bom? Ela é linear, tá vendo? Parece uma linha, parece um colar de pérolas, na verdade. Isso é uma estrutura linear, e a gente chama de estrutura primária, que é dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula. Forma um arranjo linear semelhante a um colar de pérolas. Pronto, eu não preciso nem explicar isso aqui, né? A primária vai ser bem simples. Pronto, eu já vou ter aqui a minha secundária. A minha estrutura secundária, ela é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. Ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos alfa dos aminoácidos e os seus grupos amina. Meus amores, a gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula aí sobre, né, essas estruturas aí, né? Porque eu sei que vai ficar um pouco confuso para vocês, né? São muitos conceitos e tal. Então, na próxima aula aí eu vou voltar um pouco aí para a gente ver uma questão dessas proteínas, tá? Essa é uma aula aí, é uma aula introdutória, que aliás já está até longa, estamos quase aí aos 40 minutos de aula, tá? Então, essa aí é a estrutura secundária, tá? Que ela parece um cachinho de cabelo, tá? Um cachinho de cabelo, bom? E a gente tem aí uma estrutura terciária, né? Que é resultado do enrolamento da hélice, sendo estabilizada por pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. É literalmente um desdobramento da proteína adquirindo uma estrutura tridimensional. O que acontece? Se eu pegar um fio de telefone, eu embolar todo, eu vou formar um nó. Pronto, essa estrutura é uma estrutura terciária. Se eu pego um caixinho de cabelo, eu enrolo ele na mão, enrolo bastante ali, entendeu? Ele vai formar ali um bolo ali. Ali vem sua estrutura terciária, tá bom? E uma estrutura quaternária. O que é uma estrutura quaternária? Quando eu pego esse monte de bolo, tá? E eu vou unindo um ao outro, tá? Então, vamos dizer que eu pego um monte de fio de telefone, fiz um bolo e misturei tudo, tá? Ali eu tenho uma estrutura aqui chamada estrutura quaternária, tá bom? Quaternária. Na próxima aula eu vou mostrar direitinho para vocês, tá? Eu vou mostrar com fio de telefone, com colar de pérolas, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a estrutura aí dessa proteína, tá bom? E vocês já vão pesquisando em casa sobre, né, essa estrutura aí, tá bom? Desnaturação proteica, né? Então, assim, a forma espacial das proteínas pode ser afetada pela temperatura, pH, polaridade. pH é ácido, viu, gente? Então, assim, a estrutura da proteína, ela pode ser afetada pela temperatura, pelo ácido, pela polaridade, salinidade, solventes, radiações, etc. Né? Agora, essas substâncias, alguns fatores, fenômenos que podem afetar e mudar aí, né, a sua estrutura. As proteínas perdem o arranjo, desenrolam-se, perdem as ligações.
Vocês já pararam para pensar por que quando as mulheres prancharam os cabelos, vão todas lindas, maravilhosas para sair, para beber, beijar na boca, curtir. De repente, né, estão todas lá felizes e de repente começa a chover. O que é que acontece com os cabelos das meninas? Começam a enrolar. Enrolam mesmo. Voltam os cachinhos, né? Fica até um pouco cheio de frizz, né? Que a chuva causa isso, né? Ou então tomar um banho ali, alguém vai lá e joga um balde de água. O que acontece? Vai enrolar. Por que esse cabelo volta a enrolar? Né? Por que quando eu esquento a minha prancha, eu prancho o cabelo, ele vai fazer o quê? Por que o cabelo fica liso quando eu passo a prancha, quando eu escovo? E por que as mulheres, quando dão progressiva no cabelo, porque quando as mulheres dão progressiva no cabelo, eles ficam ali permanente, lisinho, e não voltam mais os cachos? Essa é a pesquisa que vocês vão fazer em casa. Eu quero na próxima aula que vocês me digam por quê, tá? Por que a prancha ela alisa o cabelo? Porque após o cabelo tá liso, né, com prancha, molhou, ele volta a encolher. E por quê, né? Por que as progressivas alisam permanentemente o cabelo e não voltam mais os cachos? Né? O que é que tem na progressiva que faz com que esses cabelos eles estiquem, que percam as ondas, o caracolado? Então, essa é a tarefa de casa de vocês, tá bom, meus amores? Para nota. As funções eu vou deixar para a próxima aula, porque nossa aula já está bem longa, tá, meus amores? Então, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Meus amores, é isso. Respondam a atividade. Estou inteira à disposição de vocês, tá bom? E respondam, me mandem no privado, tá bom? Beijo e até a próxima aula.